Agora sim. Boa tarde, queridos. Antes da gente se despedir, vamos considerar um pouco a palavra de Deus. Eu queria que você orasse comigo brevemente nesse momento. Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos como irmãos, nos confraternizando, tendo momentos de alegria, de descontração. Mas agora temos um momento mais sério, um momento onde queremos ouvir a tua voz. E te rogamos que nos fales claramente a mente e ao coração através do livro de Malaquias. Alcança em nós aquele lugarzinho que talvez não tenhas alcançado. Fala conosco profundamente. Por favor, Senhor, não nos deixe sair daqui sem uma mensagem poderosa do Teu Espírito. São coisas que te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. A equipe Malaquias me propôs que falasse sobre o tema fidelidade à missão. E eu fiquei pensando o que o livro de Malaquias tinha a ver com missão. E acredite, nós encontramos coisas muito interessantes. Você já pode abrir no livro de Malaquias, aí no capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero lhe dar contexto. Malaquias foi um profeta, né? Como os demais estudados aí na série do Shazam. E todo profeta era um mensageiro de Deus. Todo profeta tinha uma missão. O seu próprio nome significa mensageiro de Deus. Do hebraico Malaquia. Então ele era um homem que tinha missão no próprio nome. Além da ocupação dele ser uma ocupação missionária, ele tinha missão no próprio nome. O seu livro, sobre o qual eu vou falar muito brevemente, fazer um resumão aqui dele, é uma mensagem de juízo, no hebraico massá, fardo, carga, responsabilidade, ou em algumas bíblias, sentença. Quem tem a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, na sua tradução estará lá sentença. É a tradução que eu tenho aqui. Por que sentença? Porque o povo merecia um puxão de orelha. Deus repreende nesse livro duramente a irreverência e desleixo espirituais, porque as pessoas ofereciam animais defeituosos, doentes, no templo do Senhor, nos sacrifícios. Deus repreende também o jugo desigual. Muitos homens de Israel casavam com mulheres idólatras de outros povos. Deus repreende nesse livro o divórcio não justificado. Os homens abandonavam suas mulheres aleatoriamente, sem nenhum motivo. E há motivos que são aceitáveis para o divórcio. Está lá em Mateus 19. Se você quiser ler, Mateus 19, 8 e 9, dá a única justificativa bíblica para o divórcio, que é o adultério, a infidelidade. O adultério também estava entre os problemas que Deus repreende através de Malaquias, além da feitiçaria, juramentos falsos e desonestidade. Pasme, tudo isso acontecia no meio do povo de Deus. Eram repreensões para a igreja, não eram repreensões para o povo ímpio, o povo de fora. Então é um livro que vale a pena ler com muita atenção, com olhos bem arregalados, para a gente entender que corrupção no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é algo antigo. Infelizmente, é um risco que nós corremos hoje também e precisamos do Espírito de Deus para nos despertar, para nos fazer arrepender e para evitar tais práticas. Porque o fato de estarmos na igreja não nos livra de termos condutas como essa. O livro de Malaquias é uma prova disso. Mas eu vou me ater, devido ao tempo, ao tema proposto, fidelidade e a missão. E onde é que tem missão no livro de Malaquias? Capítulo 3, verso 1. Vamos ler. Essa altura você já abriu, né? Malaquias 3, verso 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança, em algumas Bíblias está anjo, mas a palavra hebraica para anjo e para mensageiro é a mesma. O mensageiro da aliança, quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Geir, quem é esse mensageiro? E quem é o mensageiro da aliança? Você deve ter percebido, tem dois mensageiros nesse versículo. O primeiro mensageiro, segundo Malaquias 4, 5 e Mateus 11, 10 a 14, é João Batista, né? João Batista é chamado em Malaquias 4, 5 do grande profeta Elias, entre aspas, porque ele viria no espírito e poder de Elias. E Jesus comenta esse texto em Mateus 11, dizendo que esse Elias, de Malaquias 4, é João Batista. João Batista foi um mensageiro enviado para preparar o caminho para a vinda de outro mensageiro, Jesus Cristo.
Por isso que em algumas Bíblias está lá mensageiro da aliança com letra maiúscula ou anjo da aliança com letra maiúscula. Quem tem essa tradução? Anjo da aliança. Em algumas está o mensageiro da aliança também com letra maiúscula. Por que que esse segundo mensageiro está com letra maiúscula? Porque é o supremo mensageiro, Jesus Cristo. Olha que interessante. Nós temos nesse livro, logo de cara, 2 mensageiros, e um deles é o próprio Jesus. Se Jesus é apresentado como um mensageiro, como alguém que veio ao mundo com uma missão, não deveriam seus seguidores se identificarem com a missão que o seu Senhor tomou para si, com a missão que o seu Senhor realizou? É muito fácil nós professarmos o nome de Cristo, mas será que a missão de Cristo é a nossa? Será que eu vivo a missão de Cristo? Isso deveria me incomodar. Isso deveria me fazer pensar. Uma porcentagem muito pequena da igreja hoje está envolvida na missão. Chegou a ser feita uma pesquisa em algum lugar do Brasil dizendo que 0,8% dos membros de determinada geografia estudavam a Bíblia e tinham algum tipo de comunhão. Imagine se a pesquisa fosse sobre quantos evangelizam, sobre quantos dão testemunho, sobre quantos pregam. Se nós somos cristãos, nós precisamos pôr em prática na nossa vida a missão de Cristo. A missão de salvar, de espalhar salvação, de anunciar a vinda do reino de Deus. Porque essa era a missão do nosso Senhor. E se somos seus servos, ela deve ser nossa missão também. Pule para os versos 8 a 10, bem mais conhecidos, né? Inclusive o livro de Malaquias é tão conhecido por esses versos que infelizmente a igreja não estuda o restante de sua mensagem. Por isso eu comecei essa explanação com um breve resumo da mensagem inteira do livro, para que nós saibamos que Malaquias não é só dízimo. 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por que Deus está protestando contra a sonegação dos dízimos e ofertas? Porque os dízimos e ofertas tinham a finalidade específica de serem usados na sua obra, na proclamação do Evangelho, na manutenção daqueles que viviam para essa obra, no contexto imediato de Malaquias, os levitas, né? Aqueles que cuidavam das coisas do templo, né? E em nosso tempo, por aplicação, pastores, obreiros, etc. Então esse mesmo problema que havia no tempo de Malaquias, hoje ainda ronda a igreja. Muitas pessoas não entendem que a nossa participação na missão não é somente com o tempo, não é somente com o ato de falar, com o ato de pregar. Nós precisamos ser patrocinadores da missão. Deus exige comprometimento total do seu povo com a sua missão. E isso implica em que uma parte das nossas riquezas seja usada para o progresso do seu reino. Porque afinal de contas, quando Cristo veio como mensageiro da aliança, como mensageiro da salvação a essa terra, ele não economizou nenhum de seus recursos. Tudo que ele podia usar em favor do pecador, ele usou. Inclusive, ele doou sua própria vida na cruz. Cristo não se deu pela metade, ele se deu completamente. E muitas vezes o povo que professa o nome de Cristo, o nome do mensageiro da aliança, se dá pela metade. Não se compromete com a obra, nem com o testemunho pessoal, com o trabalho pessoal, e nem se compromete com a obra, com os recursos financeiros que a ajudariam a avançar. É uma outra coisa que requer muita reflexão da nossa parte. Se por acaso algum de nós tem problemas com essa área da vida, eu oro ao Senhor para que Deus nos abra os olhos, para que a gente entenda a mensagem de Malaquias. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro. O fato de ele nos propor sermos dizimistas e ofertantes é privilégio para nós. Deus não precisa. Ele poderia parecer uma casa cheia de ouro. Ele poderia encher essa igreja inteira de moedas de ouro instantaneamente. Mas Deus requer a nossa participação para nos abençoar, para que a gente se sinta parte desse trabalho, parte dessa missão. Capítulo 4, verso 6.
Já estou chegando no fim do livro. Capítulo 4, verso 6. Nós já vimos que nesse livro há 2 mensageiros. Um deles é o próprio Cristo, né? E sem falar o mensageiro que escreve o livro, né? Malaquias. Já vimos que os mensageiros são chamados a ser patrocinadores também. E agora nós vamos ver parte do que consistiria o ministério do primeiro mensageiro, do mensageiro João Batista. No capítulo 4, verso 5, eu já citei aqui: eis que vos enviarei o grande profeta Elias, que nós já entendemos que é João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Algumas interpretações aí teológicas de que esses filhos e pais seriam gerações diferentes de crentes, crentes mais experientes e crentes mais recentes. Mas eu creio com certeza que isso também envolve pais e filhos literais. Sabe por quê? Porque no nosso mundo hoje tem famílias com problemas, sim ou não? Bastante, né? É óbvio que a pregação do Evangelho, ela visa transformar famílias. O Evangelho não prepara você e eu somente para a glória. O Evangelho visa nos tornar pessoas melhores aqui. O Evangelho visa gerar famílias melhores aqui. O Evangelho não é só para o porvir. O Evangelho muda o que eu sou hoje. O Evangelho muda a minha casa hoje. O Evangelho muda a minha vida hoje. Temos estudado uma lição de escola sabatina sobre educação cristã, né? Esse final de semana, por exemplo, recapitulamos que o trabalho não é separado da espiritualidade. O Evangelho muda até o meu trabalho. Muda até o que eu sou como profissional. O ministério de João Batista, portanto, incluiria converter filhos aos pais e pais aos filhos. Porque o Evangelho não visa somente levar os crentes para a eternidade, mas trazer felicidade para suas famílias agora. Não seria uma boa razão para a gente proclamar o Evangelho? Você conhece alguma família que tem problemas? Seja essa sua família a sua ou não precisa se declarar, claro. Muitas vezes a nossa própria família tem problemas. Às vezes não, você conhece uma família que tem problemas. Será que essa família que tem problemas conhece Jesus? E se essa família que conhece problemas não conhece Jesus, por que eu que conheço essa família, tenho acesso a ela, não levo Jesus para ela? É uma coisa que nós deveríamos pensar. Uma das razões de sermos chamados a ser mensageiros de Deus é abençoar pessoas nessa terra. Porque o Evangelho transforma agora, não transforma só para o porvir. E finalmente, verso 2 do capítulo 4. Embora não seja o último texto, eu vou acabar com ele. Não é o último texto do capítulo 4 ou do livro, mas eu vou terminar com ele porque ele traz uma mensagem de esperança. E é importante terminar uma mensagem bíblica com um toque de esperança, né? Capítulo 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa é uma figura de linguagem muito interessante. Você deve lembrar que o povo judaico, o povo de Israel, era um povo cuja economia era agropecuária. A maior parte das riquezas deles vinha do campo, da plantação, da criação de animais. Então essa é uma figura muito apropriada para o contexto em que Malaquias está falando. Você já viu os animais alegres no campo pulando? Não sei quem já morou na roça, né? Ou quem já foi na roça e viu isso. Deus está dizendo com isso o seguinte: olha, quando vier a salvação à terra, quando o sol da justiça, Jesus Cristo, nascer sobre nós, na sua segunda vinda, quando ele vier resgatar o seu povo, vocês vão ficar felizes igual animais no campo. Imagina Jesus chegando a essa terra. E a expressão sol da justiça não é exagerada, porque nossos olhos nunca contemplaram algo tão maravilhoso como contemplaremos quando Cristo voltar. Será algo mais esplendoroso do que o brilho do sol, tenho certeza disso. Não é à toa que ele é chamado de sol da justiça aqui. Quando Cristo chegar, nossos olhos ficarão impactados, a nossa mente ficará impactada com a sua presença e com a certeza de que estaremos sendo levados para o céu. É claro, se estivermos prontos. Aqueles que temem o nome de Deus receberão o sol da justiça, que vem com salvação. Queria te perguntar uma coisa, aliás duas, para terminar essa mensagem.
Você gostaria de ser salvo? Eu gostaria. Se você quer ser salvo, se você quer que o sol na justiça, Jesus Cristo, nasça sobre você, que Ele transforme você e te leve para a eternidade, você e eu temos coisas a fazer. Não basta esperar Cristo orando e clamando, ora vem, Senhor Jesus. É bonito fazer isso, mas não é suficiente. Deus precisa de pessoas que se disponham a ser seus mensageiros. Pessoas que anunciem a vinda do Senhor, como João Batista fez. Pessoas que tragam esperança e paz às famílias, como João Batista fez. Pessoas que espalhem esperança, salvação, vida eterna, a mensagem de esperança, como Cristo fez. Nós somos chamados a fazer exatamente isso. E se você levantou sua mão dizendo, eu quero ser salvo, eu quero que o sol da justiça nasça sobre mim, então quero te convidar a ser um mensageiro do Senhor. Você quer isso? O tema do JA é fidelidade à missão. Eu quero ser fiel à missão do Senhor. Você também quer? Temos uma música? Eu vou chamar a Júnior para cantar. E após a música da Júnior, eu quero orar com você para que Deus faça de mim e de você mensageiros do Senhor. O nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Mas você não precisa chamar Malaquias para ser um. Você pode ser mensageiro de Deus com o seu nome, com a sua vida, com a sua história, com a sua experiência. Ouçamos essa música e depois eu orarei com você. Um Deus, um Pai Criador, só um Deus merece glória e louvor. Um que dá vida a quem não mereceu. Um que amou o mundo, Filho deu, mas o mundo rejeitou o Salvador. Frios os corações se tornam sem amor. Meu Deus, santo é o Senhor e Rei, que intercede pelos seus. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que Deus levantará uma geração que dará vida por esta missão de elevar a Cristo como Redentor, revelando a glória do Senhor, discernindo
firme, Rei dos Reis, Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará, porque Ele é fiel. Deus há de levantar uma geração que exaltará o nome de Cristo. Você está sendo chamado a fazer parte dela. Você quer isso? Então ora comigo de pé. Deus, nós te louvamos pelo teu poder, pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pelo teu amor. E nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados para agirmos, para vivermos como teus mensageiros. Entendemos esta tarde, quase noite, que isso requer coragem, determinação, uma postura firme. Coragem para, inclusive, denunciar erros de dentro e fora do teu povo, como foi o caso de Malaquias. Coragem para anunciar um Messias que não era esperado daquela maneira, como foi o caso de João Batista. Coragem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, promovendo a reconciliação dos lares e das famílias destroçadas em nosso tempo. Nós te oramos, Deus, por capacitação do teu Espírito para sermos teus mensageiros. Nós entendemos que o livro de Malaquias é uma palavra de despertamento para o teu povo, para que ele se levante como uma agência salvadora de almas e não permaneça sendo um clube de amigos que se reúnem apenas para confraternizações. É importante a comunhão entre as pessoas, mas há pessoas que não estão aqui dentro, que nós precisamos ir buscar. E para isso tu precisas de mensageiros. Eu quero, Senhor, primeiramente oferecer a minha vida para o teu serviço. Oferecer a minha vida como mensageiro. E creio estar orando com pessoas que também querem fazer isso. Então, Senhor, eu te peço, envia o teu Espírito sobre nós, para que a gente possa cumprir a nossa obra. E, enfim, no dia glorioso, o sol da justiça nascerá sobre nós, trazendo salvação sobre as suas asas. E a geração que se levantou para exaltar Cristo diante do mundo, será exaltada diante do mundo, sendo levada para a glória. E nós queremos fazer parte dessa geração. Então, Senhor, possui o nosso coração com teu Espírito e nos inflama com o fogo da missão. Isso precisa ser agora, Deus, não dá para esperar mais. O mundo precisa de mensageiros agora. E se tu precisas de nós agora, nós queremos nos oferecer a ti como mensageiros. Dá-nos uma boa semana na companhia do teu Santo Espírito. Nos traz amanhã a tua casa para te adorar e aprender de ti. São coisas que te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.